Olá, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou líder de adolescentes da minha igreja e eu estou aqui gravando esse vídeo para falar com você, líder, que precisa estruturar o teu ministério, que precisa, ou que está iniciando agora, ou que não sabe por onde começar, ou que está tendo dificuldades. Esse é um vídeo para você começar e conseguir estruturar esse ministério. De antemão, eu já quero começar te pedindo, se você puder, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com outros líderes para que possam ser abençoados e também comenta aqui suas dúvidas que assim que possível eu estarei respondendo. Bom, então quero começar dizendo o seguinte para você, líder. Você não é responsável pela salvação do seu adolescente. É óbvio, né? Sim, eu sei que é óbvio. Mas o que acontece? Nós, líderes, quando assumimos essa posição, zelamos tanto por aquilo que Cristo nos deu, que gostaríamos que os nossos adolescentes fossem mais comprometidos com o Senhor. E eu sei que não é um processo nosso, isso eu posso te adiantar. Isso é um processo dele com Deus. Nós, líderes, vamos proporcionar esses momentos, atraindo eles e falando na linguagem deles para que eles possam aprender e possam entender mais sobre o reino. Então, tire esse fardo de você. Saiba que Paulo vai dizer que ele plantou, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Então, muitas vezes, nós queremos ser Deus e dar o crescimento e dar frutos. Enfim, não é nossa responsabilidade isso. Segundo, tem uma conversa sincera com os pais. Eu gravei um vídeo aqui para os pais para ajudá-los nesse processo, porque esse é um processo deles. Não passe por cima da autoridade dos pais. O que os pais disserem com eles. Afinal, os frutos ou as consequências serão totalmente deles. Eles vivenciarão isso. Você, líder, pode ser hoje, ano que vem não. Ou daqui a um mês não. E esse pai vai ficar para sempre. Ele vai colher os frutos daquilo que ele plantou na vida do filho dele. Então não entre e não interfira na educação dos pais. É totalmente responsabilidade deles. E se eles quiserem, esteja aberto para uma união entre ministério e os pais e a família. Estejam abertos a essa comunicação. Porque afinal o que é mais importante é a vida. Se essa vida às vezes entra e sai na igreja, faz coisas do mundo, enfim, não importa. O que importa é a vida está sendo trabalhada. Eu sempre digo isso para os meus adolescentes lá na igreja. Eu digo assim, minha responsabilidade como líder não é fazer por você. Minha responsabilidade como líder é te dizer o que você tem que fazer. Se você vai seguir, se você vai ouvir, e se você vai obedecer, isso é com você. Porque não são crianças, né? Já saíram da fase infantil, já cresceram. E até crianças conseguem entender e compreender quanto já o adolescente. Então, líder, fique tranquilo, fique em paz, faça a sua parte. E ideias. Olha, existem muitas ideias que possam ser trabalhadas, mas o primordial, antes de ideias, é relacionamento. Você conhece seu liderado? Você conhece como é a estrutura familiar dele? Você conhece a história dele? Você conhece o que dói nele? Você observa o que está acontecendo? Tem uma líder que eu amo muito e que eu sigo muito a vida dela, que é a Vanessa Tanaka. E ela diz assim que adolescente sente amor na correção. Então, assim, corrija esses adolescentes, porque por mais que eles não façam, não ouçam, mas eles vão se sentir vistos e amados, tá certo? Ame esse adolescente, chama ele para tua casa, entendeu? Ingrid, eu não quero receber ninguém na minha casa. Chama ele para ir na igreja, faz um cinema, entendeu? Chama esse adolescente, como eu posso te dizer assim, que você entenda quem ele é, que escola que ele estuda, em que ano que ele tá certo? Se ele estuda com alguém da igreja, lá os meus adolescentes, como eu moro numa cidade pequena, muitos estudam juntos, entendeu? Esses dias eu passei lá, esses dias não, tem um tempo já, mas eu passei lá e encontrei um deles, estava almoçando e encontrei um deles. E ele falou, olha, eu vi hoje tal adolescente, tal, que eles estudaram juntos. Eu falei, então vamos ali comigo? Fui no mercado, comprei um pacote de pirulito e falei,
vá e distribua para você e para os seus colegas. Cara, eles ficaram muito felizes. Me mandaram mensagem, falaram comigo, entendeu? Eles foram lembrados. Eles se sentiram amados, tá certo? Antes de você querer conquistar o mundo, conquiste os que você tem em casa. Você está ali, convive com eles, conhece quem são os pais, tá certo? Entenda as dores deles, porque você vai saber pelo que orar. É incrível. Você sabe, Senhor, abençoa aquele adolescente. Mas é diferente quando você fala, Senhor, entra na família daquele adolescente, entra naquele pai que sumiu, entra naquela mãe que usa droga, entra naquela mãe que se prostitui, entra naquela, sabe, é diferente. Você entende a dor do seu adolescente. Você já foi adolescente, eu já fui adolescente, então eles me falam as histórias deles e eu já passei pela mesma coisa de formas diferentes, sabe? A gente passou pela mesma história com os bonequinhos diferentes, é isso que eu brinco com eles. Porque nem tudo, graças a Deus, eu passei, né, a casos de drogas, a outros casos, mas eu passei por muita coisa também. Então, eu entendo esse adolescente, eu sei a dor dele, eu tenho essa empatia, essa é a palavra. Então, conheça ele, conheça a história dele, saiba quem ele é, não só de domingo ou só dos dias do culto adolescente. Atividades são importantes, mas mais importante que atividades é relacionamento. É você amar esse adolescente, é você entender quem são seus liderados. Outra coisa, se você tiver muito adolescente, hoje, minha igreja não tem tantos, minha igreja hoje eu trabalho com cerca de 60 a 70 adolescentes, né? Que tem aqueles que vão visita de vez em quando. Mas tem igrejas que tem muito mais, entendeu? Ou igrejas que tem 10, 15. Cara, comece trabalhando esse adolescente. Muitos dos adolescentes que estão hoje na igreja foram levados pelos que eu trabalhei. São levados para visitar pelos que eu acompanho, pelos que eu discipulo, pelos que estão integrados, sabe? Porque existia antigamente, quando você queria fazer um negócio, o pessoal dizia assim: não tem melhor propaganda do que o boca a boca. E é um fato. Isso não mudou. Para o seu adolescente chamar outros adolescentes, isso é o mais importante, porque ele vai falar: se esse cara que era desse jeito, que passa por isso, que eu conheço, sou vizinho dele, sei quem é a casa dele, ele tá assim, eu preciso ver o que tem diferente nessa igreja. Eu preciso ver. E o que vai ter diferente? O Senhor na sua vida. Porque isso é primordial, assim, exalar o amor do Senhor. Acho que o líder é isso, né? Ele exala o amor do Senhor. Ele transmite de forma humana o amor, uma parte do amor do Senhor. Quando eu assumi a liderança, eu não tinha nenhuma expectativa sobre adolescentes. Mas aquilo automaticamente me gerou um amor sobre a vida deles. E eu fui atrás para saber quem eram esses adolescentes. Eu fui atrás para me capacitar. E aí, hoje nós temos uma estrutura de 8 líderes, né? O pastor nos consagrou, eu e meu esposo, a ministros de adolescentes. Mas nós temos uma equipe de 8 líderes ali, que estão com eles diariamente, líderes que amam o ministério. Não só amam o ministério, mas amam as vidas, sabe? Existe sempre essa comunicação. Eu sempre digo para eles o que os adolescentes me confessaram. Eu sempre digo para eles o que os adolescentes me falaram. Enfim, não é fofoca, é que nós amamos tanto o ministério que nós conseguimos pensar em algo que beneficie esse adolescente, que ajude esse adolescente. Seja, por exemplo, nós temos adolescentes que passam algumas questões financeiras. Nós estamos lá, nós sabemos quem são, sabemos o que está acontecendo. Tá certo? Nós não somos apáticos, nós não ouvimos e fazemos assim. Não. Nós ouvimos, entendemos e acompanhamos de perto esse adolescente. E eu vim te chamar para fazer o mesmo. Entender. Não é resolver problemas dos outros, porque infelizmente não tem muito o que fazer. Mas ouvir, amar, abraçar, isso não paga. Isso
é gratuito, você pode fazer isso e faz muita diferença na vida desse adolescente. Tá certo? Cada um tá vivendo a sua própria história, cada um vai vencer em algo que o Senhor vai usar eles para curar outras pessoas. E eu estou te dizendo, acompanhe e direcione, aponte na direção certa. Bom, dito tudo isso, eu acho que agora eu posso dizer para vocês uma coisa. Depois que sua equipe estiver definida, vocês conhecerem seus liderados, ter relacionamento, depois que você conseguir entender também os pais, quem são os pais, entender seu local de líder, depois de tudo isso, eu acho que agora é importante te dizer que aí sim, agora você entra com a sua programação anual, com a sua programação trimestral, sua programação semestral, como você achar melhor, tá certo? Eu fiz hoje, a gente fez, né, não só eu, mas toda a liderança, fizemos uma programação anual. E dentro dessa programação anual, nós destacamos algumas datas no ano que nós queremos fazer alguns trabalhos. E eu vou sugerir essas datas para vocês. Dia do Adolescente, que é em setembro, salvo engano. Eu posso colocar aqui na legenda, aqui. Vou colocar aqui, tá bom? O dia do Adolescente. E o Dia da Família, tá certo? Que eu acho que é em maio agora. Que eu também vou colocar aqui. Porque eu não estou falando no Dia dos Pais e das Mães. Eu não sei na igreja de vocês, eu não sei como tá esse relacionamento de vocês com os seus adolescentes, mas eu tenho um adolescente que não vai nem Dia dos Pais, nem Dia das Mães, porque aquilo dói muito neles, sabe? E o Dia da Família não é para substituir pai e mãe, é para dizer, olha, você possa não ser é tua tia que te cria, é teu tio que te cria, é tua madrinha que te cria, né? Porque alguns adolescentes ainda tem aqui no interior. É teu primo, tua prima, não importa quem cria esse adolescente, importa que ele é amado. E ele não é só amado por essas pessoas que estão ali com ele responsáveis, mas amado também por uma liderança que se preocupou em trazer essa família para próximo. Além de que você pode trazer pais, né, que ainda estão afastados do Evangelho. Você pode trazer outras pessoas que estão afastadas do Evangelho, que vai ali pro Dia da Família só para honrar a vida daquela pessoa que ele ama e acaba sendo abraçado por Jesus e por uma igreja e por uma família, né? Porque a igreja é isso, uma família. Então, trabalhe essas duas datas. Se eu posso te dar uma dica, porque ninguém me disse e passaram batidas algumas datas. Então, esse é minha dica para vocês. Veja que esporte esses adolescentes gostam também. O que eles falam? Aqui eu tenho um adolescente que gosta de futebol e adolescente que ama basquete. Então, assim, outros gostam muito de vôlei, outros de skate, outros de bicicleta. Então, tipo assim, escute a linguagem do seu adolescente. O que ele tá falando? O que ele tá assistindo? Eles dizem assim, ô Ingrid, nem parece que tu tem 31 anos. Por quê? Porque eu sei as gírias. O que tá acontecendo? O que esse adolescente tá falando? O que ele tá assistindo? O que ele tá consumindo? Eu escuto as conversas, sabe? Eu chego lá fazendo algo que eles me olham e você fica assim, tipo, como ela sabe disso? Sabe por que eu sei disso? Eu tô sempre acompanhando nas redes sociais, principalmente, porque a rede social dá um norte, sabe? Eu vejo os influencers adolescentes, eu vejo que a adolescente está acompanhando. Isso aí eu já consigo até que trabalhar um pouco, alguns pontos com eles, porque eu sei o que eles estão vendo. Eu sei para onde eles estão olhando, eu sei o que eles estão admirando. Muitas vezes acham que eu não sei. Às vezes eu me faço de desentendida, porque não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é ver e trazer provavelmente algo naquele sentido, mostrando para eles o porquê daquilo pode, daquilo não é legal, ou daquilo, enfim, de uma forma bíblica, né? Que é o mais importante. Então, eu queria trazer isso para vocês, que vocês possam compreender a linguagem deles, né? Entender o universo deles. Muitos possam só de futebol. Eu sei falar sobre futebol. Vai falar sobre vôlei? Eu sei falar sobre vôlei. E o que eu não souber, meu marido sabe. Meu marido ama esportes, então ele conhece todos os esportes, ele sabe todas as regras. E aí, muitas vezes, os adolescentes vêm conversar com eles, ficam todos animados. Meu marido é professor de boxe, Muay Thai. Então, eles ficam todos animados. Por quê? Porque podem falar com eles sobre esportes. E isso é importante.
muito importante. Eu falo com as meninas sobre dorama. Eu falo com as meninas sobre namoro, né? Porque muitas estão nessa fase. E minha esposa a mesma coisa, fala sobre namoro com os meninos, entre outros assuntos mais profundos. Mas é muito engraçado isso, porque elas falam, Ingrid, eu vi um dorama, eu preciso te indicar, não sei o quê. E é isso, entendeu? Eles me amam, assim, eu amo eles de uma forma que só o Senhor pode ter unido isso, porque somos tão diferentes, somos em gerações diferentes, temos perspectivas diferentes, mas o Senhor nos uniu no amor dele. Enfim, o Senhor nos uniu nesse relacionamento muito, muito legal, sabe? Eu, de verdade, eu sou muito grata ao Senhor. Outra coisa, incentive esse adolescente a ler Bíblia, incentive ele a orar, incentive ele a jejuar, faça desafios, sabe? Porque o adolescente ele é movido de forma diferente. E ano passado eu fiz esse desafio da leitura bíblica e a gente presenteou com a Bíblia que eles queriam o primeiro e o segundo lugar. Então o primeiro e o segundo lugar escolheram suas Bíblias e foram 2 meninas e elas ficaram super felizes, enfim, é muito bom mesmo. Além de incentivá-los, né, você premiá-los porque eles foram perseverantes. Por fim é isso. Se você gostou de tudo que eu disse, por favor, como eu disse no início, compartilhe esse vídeo com outros líderes que estão precisando de ajuda para primeiro iniciar ali, para estruturar esse ministério. É muito comum. Eu, quando peguei o ministério, falei, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Então, eu te peço que você compartilhe com esses outros líderes, que curta, que comente aqui suas dúvidas, quais são as suas questões em relação à liderança de adolescentes, de jovens também, porque eu não sei na igreja de vocês, mas na minha, hoje, os adolescentes são trabalhados de 11 a 17 anos. A Organização Mundial da Saúde diz que adolescente é de 10 a 19, salvo engano, mas aí na nossa igreja a gente trabalha com adolescente de 11 a 17 e de 18 em diante ele é jovem. Mas assim, as ideias abrangem, conseguem pegar todo mundo. E eu acho que aqui, só tirando de adolescente, eu tô falando adolescente, mas se você colocar jovem, outro ministério, você consegue estruturar, consegue entender o que eu estou dizendo. Um pastor conhece suas ovelhas, então um líder conhece seus liderados, certo? Então não acho que é diferente para você, porque é igualzinho. Você tem que conhecer, saber pelo que você vai orar pela vida desse adolescente, desse jovem. E eu espero que isso tenha te ajudado. Comenta aqui suas dúvidas, suas dificuldades, o que você precisava de ajuda, que eu vou estar te auxiliando nesse processo, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe sua vida.